Ah, está aberto agora, já está aberto. Grande pastor Giovanni, satisfação imensa estar aqui contigo e com todos dentro dessa programação. Confesso que estava com saudade aqui da gente fazer esse ping-pong espiritual aí, trazendo informações, hein? Poxa, eu também estava com saudade. E ainda mais com um assunto como esse, né? Que mexe com a nossa estrutura, sabe, balança a nossa alma por dentro, porque quem deseja o céu, claro, esse tipo de informação não traz nenhum tipo de pânico, não traz nenhum tipo de desespero, mas traz uma alegria de que, de fato, estamos muito perto do fim de todas as coisas, pastor Claudinei. E dentro desse assunto, desse comentário, pastor Giovanni, é importante a gente salientar que não resta nenhum grande sinal mais a acontecer no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. O último sinal que era esperado aconteceu em 1948, que foi o nascimento da nação de Israel em um só dia. Porém, dentro desse arcabouço de sinais e de maravilhas que precisava acontecer, e o último que aconteceu, que foi o nascimento da nação de Israel, dentro do nascimento dessa nação, tem vários sinais pequenos que identificam que nós estamos realmente, a cada instante que se passa, prestes ao encontro daquele que prometeu que um dia voltaria para levarmos para estar com ele eternamente. É muito boa essa observação. E esses sinais pequenos, de Jesus chamou de dores de uma mulher que está próximo a dar à luz, né? São as dores de parto que vão se intensificando e você vai vendo que o tempo, né, desses acontecimentos vão cada vez mais diminuindo e a intensidade vai aumentando, né? Prova disso é essa Agenda 2030, que é usada pelo próprio Satanás para acelerar os seus planos malignos para esta nação, para esse mundo, né? Para que o anticristo possa governar a partir ali da ONU, pastor Claudinei. Bom, vamos entrar aqui no assunto. Eu quero começar fazendo a pergunta. Vamos orar por todos no final dessa live. Eu quero pedir muito o teu like agora. Deixa o teu like, compartilha. O meu canal, ele está completamente censurado. Vocês sabem disso, o canal principal, o do pastor Claudinei também. Estamos lutando na justiça, mas até agora não tivemos nenhuma resposta positiva, infelizmente. O que resta é a gente contar com o apoio de vocês, né, para que essa informação chegue mais longe. Como que você pode nos auxiliar? Deixando teu like, compartilhando e passando adiante essa mensagem. O teu like é extremamente importante e o teu compartilhamento também. Comenta bastante no chat e quando terminar a live, volta para comentar na live, que isso também ajuda muito no engajamento, tá bom? Deus abençoe a todos que estão ao vivo conosco. Deus abençoe vocês. A irmã Maria Pereira, em nome da irmã Maria Pereira, eu cumprimento a todos que estão aí na linha do tempo. Pastor Claudinei, nós estamos vivendo um tempo de bastante notícias para dar, né? Muitos acontecimentos. Mas eu quero começar perguntando para o senhor, o que é que aconteceu nos últimos dias 26 e 27 que acendeu um alerta global de que o anti-Machia, ou o anticristo, que para os judeus ortodoxos é o Messias, né, ainda estão aguardando, para eles Jesus não é o Messias, o Messias ainda vai vir, né? E outras religiões nós temos aí, outras religiões também aguardando um homem semelhante ao anti-Machia que a Bíblia descreve. O que aconteceu nos últimos dias 26 e 27 que acendeu esse alerta de que o anti-Machia ele pode aparecer a qualquer momento? Então, pastor Giovanni, dentro do calendário judaico, né, todo mundo que está aqui sabe que o calendário judaico não segue a mesma linhagem que o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o nosso calendário, o calendário do mundo inteiro, né? O calendário judaico segue uma linhagem dentro das estações lunares, né, da estação da lua. E dentro do calendário judaico, nós estamos vivendo o mês Av, né? O mês Av, a letra A e V, o mês Av.
E dentro do mês Av, no dia 9 desse mês, acontece o Tish B'Av. O que é isso? É uma data que os judeus se reúnem, todos os judeus do mundo se reúnem para um jejum de 25 horas, um jejum de luto, um jejum de humilhação perante o Eterno, diante das duas maiores tragédias, podemos dizer, que aconteceram, que foi a destruição do primeiro e do segundo templo, né? O primeiro templo, né, que foi destruído pela Babilônia, depois o segundo templo que foi destruído, enfim. E eles se reúnem para suplicar ao Eterno que eles estão precisando do terceiro templo, que eles querem o terceiro templo, que eles estão vestidos de luto por causa do terceiro templo, por isso que os judeus se vestem de preto e branco, né? Porque é o luto e, ao mesmo tempo, o branco representa a paz que eles querem ter com as outras nações da terra. Então, dia 25 para o dia 26, aconteceu esse jejum e houve um cântico no Muro das Lamentações que foi, assim, algo que, como o senhor disse, um pequeno sinal das dores de parto, porque os judeus cantou e rezou abertamente dizendo: nós estamos aguardando ansiosamente pelo Machia. Nós queremos, nós precisamos do Machia, e ainda que o Eterno determine que ele demore alguns dias, nós estaremos aqui em clamor e em jejum, esperando por ele, porque é a única esperança que nós temos. E esse clamor ecoou não só em Israel, mas ecoou no mundo inteiro, nos meios de comunicação, diante dos estudiosos e dos teólogos, como um clamor diferenciado dos outros anos em que se passaram. Inclusive, 4 clamores desse, eu estive lá, porque eu estava morando lá, e eu fui lá participar também para ver como que era e fazer uma cobertura, uma transmissão, e não teve essa invocação tão forte perante o Eterno da pessoa do Machia sendo revelado entre a humanidade. Pastor Claudinei, eu vi algumas imagens onde alguns judeus eles se jogaram no chão mesmo, assim, deitaram no chão e ficaram por horas ali, deitados no chão, lá em forma, né, de luto mesmo. São imagens impressionantes. Inclusive, eu não sei se o senhor tem alguma coisa aí para colocar para a gente. Eu tenho um pequeno flashzinho aqui de um vídeo que dá para todos ter uma noção. O Muro das Lamentações e toda a região da Cidade Velha, com mais de 2 milhões de judeus, pastor Giovanni. É muita gente. Nossa, é muita gente mesmo. Vamos ver. Olha aí. Eles estão cantando aí, ó, dizendo para Hashem que ainda que venha demorar, nós estaremos aqui esperando, nós não vamos desanimar e nós não vamos desistir. Que coisa, né? Só de falar me arrepia, porque isso é forte demais, pastor Giovanni. São imagens de um povo que sabe, né, na realidade, e tem uma certeza de que realmente vai acontecer essa apresentação desse homem que supostamente vai trazer a paz para Israel. Pastor Claudinei, esse comentário da Janaína, olha que legal. Foi essa live da Aline que vi. Acredito que ela está falando do canal Israel com a Aline. É dos judeus, mas fico muito triste em ver a desconsideração deles por Cristo até hoje. Eles acreditam naquela mentira, né? Os soldados que viram Jesus, que a pedra sendo removida e Jesus sendo ressuscitado, que viram o anjo ali, eles foram comprados, né? Eles pagaram ele e disseram: olha, vocês vão contar outra versão, vai falar que os discípulos vieram na madrugada e roubaram o corpo desse tal de Jesus aí. E o texto diz que essa mentira ela é creditada até os dias de hoje, pastor Claudinei. Sim, sem dúvida. Essa falácia, né? Esse engodo pregado no meio de toda a comunidade judaica, mundo afora,
E na realidade, pastor Giovanni, a igreja, nós temos que estar atento a um fato, né? Que Israel é o termômetro da terra, né? Jerusalém é a capital do mundo. E quando nós começamos a ver os judeus com esse comportamento, anunciando, cantando, rezando e dizendo que o Mashiach será apresentado em breve, nós como igreja temos que estar atento, porque antes desta apresentação, a igreja será arrebatada. Sim, está muito perto o arrebatamento da igreja. E aí a gente tem que olhar, fazer, né, uma autoanálise para ver como está a nossa vida, se de fato nós estamos servindo a Jesus de corpo, alma e espírito, ou só com falácia, ou só com a nossa boca, né? Há uma grande diferença entre você servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Para isso, você tem que saber o que é que ele requer de você, e para você saber isso, você tem que ler a Bíblia. Nós estamos hoje vivendo uma geração que não lê Bíblia, uma geração que deixou a oração de lado. E quando eu digo oração, eu digo tempo de oração, né? Um piloto, para ele se tornar um piloto oficial, ele precisa ter tempo de voo nesses teco-teco, né? Nesses aviãozinhos menores. Então, para a gente ir para o céu, para a gente ser, de fato, promovido a cidadão dos céus, nós temos que ter tempo de oração. Esses 30 segundos que você ora de manhã e 30 segundos que você finge que ora na hora de dormir, isso não é nada, isso não é relacionamento, né? Eu acho que precisa de um pouco mais, não é, pastor Claudinei? Sem dúvida, precisa de uma vida de comunhão, de um caminho mais estreito perante o Eterno, até porque a própria Bíblia Sagrada diz que quando o noivo chegou, ele se deparou com 5 virgens que não estavam aptas para fazer parte daquela festa, para fazer parte daquela grande cerimônia, e 5 estavam aptas. Então, essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de jejum, de conhecimento da palavra de Deus, de renúncia da própria vontade, de obediência ao que está escrito no Evangelho, é essa vida que será automaticamente levada pelo próprio Espírito Santo e apresentada ao Senhor Jesus nos ares no dia do arrebatamento. Isso será o grande diferencial. Com certeza. Ó, gente, deixa o like, tá subindo a audiência, graças a Deus, estamos com um número bem legal. E agora eu quero lançar essa pergunta aqui, que se cumpriu, né, recentemente uma profecia no livro de Lamentações, pastor Claudinei. Que profecia é essa? O que isso está gritando para todos nós? Exatamente, como nós estávamos dizendo, né? Depois do último grande sinal que identificaria a vinda do verdadeiro Mashiach, que é o Senhor Jesus, para arrebatar a igreja, vários outros sinais que o pastor Giovanni até mesmo intitulou como pequenas dores de parto estão acontecendo. Nesta semana agora, que houve esse clamor, né, no dia 9 do mês Av, que aconteceu no Muro das Lamentações, no mesmo período ali, nessas 25 horas, nas ruínas do templo, né, que foi destruído, se cumpriu mais uma profecia que está em Lamentações, capítulo 5, verso 18. Inclusive, se o senhor conseguir, coloca um pequeno versículo, né, um pequeno verso, mas que se cumpriu. Se você ler do 18 ao 20, fica mais claro ainda para todos entenderem a profundidade desse versículo que se cumpriu, né, nessa semana agora, nessas últimas horas. Olha aí, leia aí, pastor Giovanni. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Esse verso de número 20 é o reflexo do clamor e do jejum de 25 horas que eles fizeram. Esse verso de número 20. E esse verso de número 20 se cumpriu no 18, que enquanto eles estavam clamando, raposas começaram a correr dentro das ruínas do templo que foi destruído agora, semana que se passou. Para quem conhece Jerusalém, sabe que não tem a mínima chance de uma raposa chegar naquele lugar, porque a cidade velha, pastor Giovanni, é rodeada e cercada pela Jerusalém moderna. Então não tem como um animal, uma raposa, chegar àquele ambiente. Então você vê que é um cumprimento profético, né?
E eu vou até colocar essa imagem aí para todos que estão em casa verem, né? Eles estavam clamando, pedindo a Deus até quando que eles teriam que esperar pela vinda do Mashiach, até quando, e aí o sinal, né, de que no final dos tempos, próximo disso acontecer, raposas correriam no meio das ruínas do templo, se cumpriu. Dá uma olhada nessa imagem. Essa música não dá direitos? Pode ser, né? Vamos tirar então? Pode deixar rodar só o vídeo. Só o vídeo então, vamos lá. Olha aí, você que está em casa, vai vendo aí, né? Isso aí são as ruínas do templo, né? A parte, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Olha descendo a escada lá. Eu tenho umas imagens aqui também. Tem imagem aí? Tem. Vamos lá. Olha lá, ó. Um casal de raposa. Incrível. Incrível. Tem um casal, não, tem mais raposas lá. E não tem como esses animais chegarem ali, pastor Giovanni. O senhor vai ter a oportunidade de estar lá. Muitas pessoas que estão aqui, quem sabe, já esteve em Israel, em Jerusalém, sabe que não tem como esses animais chegarem até esse lugar que eles estão aí. Até porque esse ambiente aí das ruínas são fechadas com muitas grades e também tem uns espaços vãos que Salomão construiu como se fosse um fosso de segurança que não daria para essas raposas ultrapassar esse fosso de segurança e chegar até onde elas estão ali brincando. Dá para ver claramente. Olha aí. Isso é muito... Ô, filho, fecha a porta, filho. O pai tá na live. Isso é muito forte, pastor Claudinei. Isso... o meu coração tá aqui queimando, sabe? Vendo essas imagens Enquanto muitos, né, se desespera com estes sinais e ficam apavorados, aqueles que têm certeza de vida eterna se alegram porque sabe que está no caminho certo e que está chegando a hora. E esses acordos de paz, o pessoal tá comentando aqui, nós vamos falar sobre isso, tá no script aqui, gente. Pastor Claudinei, eu quero te fazer essa pergunta aqui também. Os irmãos estão comentando, né? Tem um acordo de paz aí que o Biden deu carta branca para um emissário misterioso, que a gente tem as nossas aí desconfianças de quem é esse emissário, né? Essa pessoa que foi dada essa carta branca para intermediar esse acordo de paz. O que é que está acontecendo? Fala para a gente aí. Então, agora também, há cerca de 5 dias atrás, vocês veem que o clamor aconteceu, no mesmo período das 25 horas do jejum, as raposas apareceram, e um dia depois, né, lá por meados do dia 27, dia 28, Joe Biden soltou uma nota dizendo que ele já preparou um emissário dos Estados Unidos, juntamente com uma comitiva subordinada a esse emissário, para estar reunido com Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, e dentro dessa reunião, a aproximação de Mohammed bin Salman, juntamente com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e todos os deputados e comitivas. Essa aproximação é exatamente para gerar o acordo de paz entre a comunidade judaica, todo o povo árabe, incluindo os moradores da região da Palestina. Porque a Palestina, é importante as pessoas saberem e entender o que é a Palestina, porque a mídia mundial comenta, a Palestina, a Palestina, o povo da Palestina. Veja bem, Palestina não é uma nação. Nunca existiu a nação dos palestinos. Nunca na geografia... Tá? Na geografia bíblica, nem na geografia política, em nenhum tipo de geografia existiu a nação palestina. Palestina é uma região, assim como existe no Brasil a região do Pantanal, assim como existe dentro do Brasil a região do Nordeste, a região do Sudeste, a região Centro-Oeste, a região Sul, a região, Norte do Brasil. Assim, dentro do território de Israel, existe a região palestina, mas a Palestina não é uma nação. E dentro disso, há um povo árabe que mora na região palestina. E esse acordo de paz que está sendo tramitado é justamente para esse povo que mora na região da Palestina, conhecido como a região da Cisjordânia, terem o direito de ir e vir ali,
no entanto, que eles vivem cercados de muros para não ter acesso a outras cidades. E esse acordo está para acontecer. Eu entendo, não sei, pastor Giovanni e aqueles que estão nos acompanhando, quem seria esse emissário, mas o mais provável, dentro de tudo que nós vemos, é Jared Kushner, que está sendo o cabeça desse trâmite, juntamente com uma grande comitiva enviada por Joe Biden para negociar com o príncipe da Arábia. Muito bom, muito bem explicado. Aí, dentro disso que o pastor Claudinei falou, eu tenho essa matéria de 2 dias atrás, e ela diz o seguinte: por trás das negociações de normalização entre a Arábia Saudita e Israel. A recente reunião entre as altas personalidades da Arábia Saudita e dos Estados Unidos é decididamente uma das tentativas mais sérias para dar um novo passo em direção à normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. Os americanos estão a tentar mediar há algum tempo para chegar a um acordo com o Haid sobre várias questões, e alguns detalhes foram agora publicados no New York Times, novamente por Thomas Friedman. Claro que nem tudo o que se pode ler no jornal pode ser totalmente confirmado por nenhuma autoridade oficial, mas é muito provável que a maior parte é uma verdade. Os representantes sauditas, especialmente o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, está decididamente a tentar inserir na discussão com os Estados Unidos questões muito mais amplas, não apenas a relação com o Estado judaico. Portanto, há 2 conjuntos de questões que potencialmente foram discutidas durante a última reunião: o que os Estados Unidos farão para a Arábia Saudita e o que Israel fará pelos palestinos. Olha aí que interessante. Do lado saudita, há apenas uma questão: acordo de normalização com Israel. Que loucura, né? Como que a gente um dia poderia... Eu, pelo menos, jamais esperaria um dia ler algo como isso aqui, pastor, diante do que realmente acontece entre eles ali, né? E agora eu vou falar uma aqui, pastor Giovanni, que o senhor e quem está em casa, como diz o ditado, ligue os radares para ver o que eu vou falar aqui agora, que quem passou essa informação para mim foi o Avram Malahim, né, que é um amigo que eu tenho que trabalha, né, mora na região de Haifa e trabalha, né, junto na área do esporte, na Secretaria de Esporte do Estado de Israel, e ele comentou né, há cerca de 2 anos atrás. E agora, depois dos fatos que estão acontecendo, nós conversamos há cerca de 2 dias atrás e ele repetiu a mesma teoria. No atual momento da sociedade mundial, os olhos do mundo estão sendo programados para se voltar para a região do Oriente Médio. O mundo deixará de olhar para os países do Ocidente, deixará de olhar para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, para esses países da Europa que são poderosos, até mesmo para os Estados Unidos, e o olhar passará, escute bem, o olhar passará para o país do Catar, para a Arábia Saudita, para o Irã, para esses países que fazem parte da comunidade árabe. E ele comentava 2 anos atrás, e isso está se cumprindo agora. Ele disse, nesse período, quando o mundo voltará o olhar para essa região do Oriente Médio, será porque os sheiks, eles estão fazendo reuniões para trazer toda a mídia mundial para olhar para cá. E um dos meios é o futebol. Um dos meios do mundo olhar para o Oriente Médio é o futebol. E aí você começa a pegar as informações, e você vai ler as informações, você pode perceber que os jogadores de futebol badalado, todos estão migrando para o futebol árabe. Todos estão indo morar no futebol lá na região do árabe, e dentro de 5 anos, futebol que é transmitido da Europa, de todos os lugares, perderão esse prestígio, e só a região do Oriente Médio terá esse grande prestígio, pastor Giovanni. Eu quero saber dos irmãos que estão na live aí. Olhando para essas informações, para tudo isso que o pastor Claudinei falou aqui agora, e esse vídeo também que eu quero colocar aqui, ó.
Eu posso compartilhar um vídeo aqui? É um vídeo que eu fiz um ano e meio atrás. Uhum. A imagem do pastor Giovanni travou. Eu acredito que ele vai voltar. Mas como eu estava dizendo para você, o Avram Malahim comentou comigo isso há cerca de 2 anos atrás, quando eu estive lá passando um período de Páscoa lá com os judeus, que todos os anos eu estou lá, e ele comentou isso comigo, falou, vai chegar um momento que o príncipe das Arábias e esse grande grupo de investidores do Oriente Médio, investidores que são donos de grandes refinarias e poços de petróleo, eles farão com que o mundo volte o olhar para o Oriente Médio. E um meio que eles usarão é o futebol, porque o futebol é um esporte que liga nações inimigas. Numa Copa do Mundo pode acontecer do Irã jogar contra Israel e ninguém vai se guerrear dentro do campo de querer tirar a própria vida, porque o futebol une povos, segundo a mentalidade da humanidade desse mundo. Então, você pode perceber que já está começando essa migração de jogadores badalados indo para o Oriente Médio e automaticamente esses jogadores estando lá, os holofotes das câmeras do mundo estarão lá também, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. Essa informação que o pastor Claudinei está trazendo aqui é valiosíssima, gente. Abaixa esse vídeo, guarda isso. Lá na frente você vai dizer, poxa vida, verdadeiramente o que os pastores falaram na live faz todo sentido e está acontecendo. E outra coisa, gente, compartilha, porque talvez você não consiga falar essas informações ou trazer essas informações dessa maneira que estamos trazendo aqui. Mas você compartilhando, você está pregando do mesmo jeito, tá? Deixa o like agora, vamos ver se o vídeo roda. Apertei o play, travou tudo aqui, desligou o computador, tive que reiniciar. Vamos dar uma olhada. Vídeo. Eu peço para você assisti-lo e depois comentar. Muitas pessoas nesse tema de vídeo já comenta como se eu tivesse afirmando que a pessoa que eu vou fazer análise no vídeo é o anticristo. Em nenhum momento, nas outras análises, nos outros candidatos, que é o tema da nossa playlist a anticristos, em nenhum momento eu afirmo que nenhum dos candidatos ou das pessoas analisadas é o anticristo. Apenas apresento alguns fatos que assemelham as suas condutas à pessoa do anticristo e com as características que a própria Bíblia Sagrada nos mostra a respeito do anticristo. Então, fique no vídeo para que você entenda e depois então você comente, porque senão você vai estar fazendo julgamentos precipitados e isso não é legal, ok? Vamos para o vídeo. A Bíblia fala que nos últimos dias se levantará um homem capaz de influenciar sobre todas as nações, e ele estabelecerá um falso reinado de paz. Esse homem estará na terra para enganar a muitos, inclusive boa parte dos que se dizem discípulos de Jesus. Ele fará sinais e maravilhas como se fosse o próprio Cristo. Para nós, é impossível fazer com que o anticristo não venha à terra, já que a palavra de Deus precisa ser cumprida, mas existem algumas dúvidas que ficam pairando na cabeça de muitas pessoas. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários é: pastor, quem será o anticristo? É claro que é uma dúvida genuína, mas devemos concordar que é praticamente impossível acertarmos ou adivinhar desde já quem será esse homem. Muitos acreditam que será um líder político, já outros acreditam que ele será um influente líder religioso. Ainda existem aqueles que acreditam que ele surgirá em um contexto mais neutro e ganhará respeito por algo que faça. E um fato é, não sabemos ainda quem é o anticristo, ou se ele já está entre nós, mas devemos concordar que existem alguns nomes que se encaixam perfeitamente nesse posto. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre candidatos ao anticristo. Está em uma playlist aqui no início do canal. Homens como Emmanuel Macron, Elon Musk e até o próprio Volodymyr Zelensky já foram analisados aqui no canal e eu te convido a assistir esses vídeos após terminar esse aqui. Hoje vamos falar sobre mais um homem que não pode passar
desapercebida aos nossos olhos e que pode sim ser um forte candidato a sentar na cadeira de anticristo muito em breve. O nome de hoje é Jared Kushner, um jovem que conseguiu feitos jamais vistos e que chama muita atenção no cenário político. Nesse vídeo, vamos entender mais sobre ele e ver se de fato ele tem alguma chance de se ligar à pessoa do anticristo. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se você é inscrito nesse canal. É isso aí, gente. Deixa o like, verifica se é inscrito. Passa para frente esse vídeo aqui, deixa eu ir direto pro ponto. Vamos lá. Jared Corey Kushner, nascido em 10 de janeiro de 1981, é um investidor e promotor imobiliário, proprietário de jornais e conselheiro do ex-presidente Donald Trump. A princípio, ele parece ser um homem comum como qualquer outro, mas na verdade trata-se de um dos homens mais influentes que está pisando no planeta Terra hoje. Ele não foi apenas conselheiro de Donald Trump, como também é casado com a sua filha, Ivanka Trump. Kushner acabou aparecendo mais para o mundo nas eleições americanas de 2016, quando foi apontado como o principal articulador político de Trump e o responsável pelo seu sucesso ao ganhar a Casa Branca. Mas como um homem tão novo e até então desconhecido poderia ser o responsável por Donald Trump vencer as eleições? Isso é o que vamos entender agora. Jared Kushner, na verdade, também é Yoel Cain e vem de uma família de judeus ortodoxos. Esses homens têm ligações fortes com a Rússia, com a China, com os árabes e com muitos outros homens e países influentes ao redor do mundo. Um homem que surgiu de uma forma despretensiosa e aos poucos foi ganhando lugares extremamente relevantes e invejados por muitos poderosos. Logo depois que Donald Trump foi eleito, no salão oval da Casa Branca, ele disse algo que levantou um alerta em muitas pessoas ao redor do mundo. Trump disse que existe alguém capaz de levar paz para o Oriente Médio, e esse alguém é Jared Kushner. Aí, pastor, isso aqui há quanto tempo atrás? O teu microfone. O senhor fez essa gravação aí alguns anos atrás, hein, pastor Giovanni? Sim, mas que o Trump era presidente ainda na época. Trump ainda estava no poder quando o senhor fez esse vídeo. Então, calcula-se, já está quase chegando a próxima eleição dos Estados Unidos e o vídeo está se materializando e se cumprindo nos dias atuais, porque o intermediador entre toda essa trama para esse acordo de paz é o Jared Kushner, né, que está encabeçando tudo isso. É isso aí, vamos lá. Mas por que o ex-presidente Donald Trump faria uma afirmação dessas? Sabemos que o Oriente Médio é uma das áreas de maior conflito no mundo, onde as escaladas de tensões e rumores de guerra são comuns o tempo inteiro. Mas por alguma razão, Donald Trump já estava enxergando em seu genro a capacidade de articular e trazer a paz para um território tão hostil e perigoso. Existem algumas evidências que fazem muitas pessoas acreditarem que Jared é o anticristo. E vamos falar um pouco sobre isso agora. O nome, olha o nome. O primeiro ponto que devemos analisar é que, segundo a tradição cabalista judaica, o Mashiach que eles esperam se chamará Caim. Por coincidência, o nome de Jared Kushner é Yoel Cain, como já dissemos. Será que esse nome o liga de fato ao Mashiach que os judeus ortodoxos estão esperando? Esse aí é polêmico, hein? Sim. Outro fato que também chamou a atenção das pessoas é que há alguns anos, Jared e sua família compraram um prédio em uma das avenidas mais caras e badaladas dos Estados Unidos. Mas não é uma simples avenida. Eles compraram um imponente prédio na 5ª Avenida em Nova York, uma das ruas mais famosas do lugar. Outro ponto que não pode passar desapercebido é que eles compraram esse prédio pelo triplo do preço que ele valia, ou seja, por alguma razão desconhecida, eles escolheram pagar 3 vezes mais pelo prédio. E
para fechar essa sequência, o prédio ainda é o número 666 daquela rua. Pura coincidência ou tudo friamente calculado? Comenta aqui embaixo o que você acha. Algo que também chama atenção para Jared Kushner é a sua trajetória e ascensão política. Se pararmos para analisar o contexto de hoje, ele ainda pode ser considerado um homem novo para ter tamanha influência, já que tem apenas 41 anos de idade. Quando articulou a vitória de Trump em 2016, Jared era ainda mais novo, com apenas 35 anos. Com isso, Jared Kushner se tornou um homem com a maior ascensão política da história dos Estados Unidos. Nenhum homem alcançou tamanha influência ainda tão jovem. Jared ainda chama muita atenção por ser um homem que detém um alto respeito no meio da comunidade judaica. Isso é um fator fundamental para que muitos judeus reconheçam o anticristo como sendo o seu salvador. Jared tem o respeito de muitos líderes judeus, entre eles Benjamin Netanyahu, um dos homens mais influentes do parlamento israelense. Independente se você concordar ou não que Jared Kushner possa ser um anticristo, devemos analisar um ponto que é comum para todos. Ele está sendo preparado para algo muito maior. Sabemos que a política internacional não é para amadores e que não é qualquer pessoa que consegue ter influência e também influenciar sobre as nações. Vemos Jared como um homem tão novo, mas que tem tanta liberdade e credibilidade no meio da comunidade internacional. Isso nos faz acreditar que ele está sendo preparado para algo maior. Mas o que seria esse algo maior, hein? Parece que estão investindo recursos para que Jared se torne um homem relevante no cenário da política internacional, capaz de solucionar conflitos e articular em meio a qualquer situação. E o que você acha a respeito disso? Será que Jared Kushner é o anticristo ou é apenas mais uma forma de distrair as pessoas? Comenta aqui embaixo, porque o teu comentário é extremo. O que você acha, pastor Claudinei? Os indícios é muito forte, né? E pelo nome dele, conforme o senhor falou ali, né? Tem uma tradução muito profunda a respeito disso, né? Iel, né? Iel é, na nossa linguagem, é Joel, né? Iel, o senhor falou Caim, em hebraico eles chamam de Raim, né? Iel, Raim, quer dizer, o eterno é vida, Deus é vida, né? E os judeus estão clamando por essa vida, por essa presença aí desse um que vai trazer vida para o território de Israel, né? Então tem muitos, sabe, detalhezinhos que o senhor comentou aí que bate com... A gente não pode afirmar, ninguém pode afirmar, mas fica uma evidência muito forte. Tem uma live aqui, depois... É claro que os irmãos não vão conseguir ver, porque o canal tá censurado, mas é uma live, gente, que todos precisavam assistir. E por esse motivo, pastor, eu vou até sugerir essa aqui, ó. Isso você não viu, estão com pressa. A gente repetir essa live de novo. Essa live, eu tenho o material todo aqui, daria para nós fazermos, combinar com todos que estão aqui para nós apresentarmos. Inclusive, eu tenho mais matérias e mais vídeos que não foi apresentado porque não deu tempo nessa live, de materiais e utensílios do terceiro templo. Eu tenho imagens das pedras que já foram lapidadas, né, que está sendo cavada pelas minas do rei Salomão de uma forma subterrânea, saindo do portão de Damasco, indo em direção por debaixo do muro. Eles já estão fazendo escavações, está tudo interditado lá, porque eles estão tirando pedras para o terceiro templo. É muito importante essa live aqui. É muito importante que vocês vejam e entendam que, de fato, o tempo não está para brincadeira, não. Outra coisa, gente, eu sei que vai completamente... É totalmente diferente do que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos caminhando para o final, mas que absurdo que está a igreja, né? Na verdade, não é a igreja, mas os joios no meio da igreja, esse tanto de escândalo, esse evangelho diferente, esse evangelho light, né? Que tudo pode, essas igrejas inclusivistas que aceitam união de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo, homoafetiva.
Pastor, eu estive com os pastores da América agora, final de semana, e eles disseram que lá na América tá pior do que aqui. Eu imagino. Lá na América, no período de Halloween, as igrejas fazem decorações de Halloween dentro da igreja. Para pensar numa situação dessa. Entendi. Tá triste demais. E as profecias, como nós falamos, profecias se cumpriram e profecias continuam se cumprindo. Aí, pastor Giovanni, temos até um videozinho aqui para aproveitar o tempo. Mais uma profecia se cumpriu agora, nesse mês que se passou. Esse mês que se passou foi um mês de muito cumprimento de profecias, viu? E se cumpriu o quê? Água, uma mina de água, ela verteu no meio do deserto do Neguev. Meu Deus. A cena semelhante ao período que Isaac estava acampado no deserto, né, após a morte do pai Abraão. Isaac, com as suas tendas, se acampou, e a Bíblia diz que ele cavava um pouquinho, e ali já saía minas vertendo água. Começou minas de água a verter na região entre Tel Aviv e Eilat. Né? Tel Aviv... Pode falar. O senhor tem imagens aí para a gente ver? Tem imagem de quando a mina explodiu, os soldados, né, do IDF, da Força de Defesa Israelense, estavam filmando quando a água se misturou com a areia do deserto e eles começaram a gritar: que coisa maravilhosa, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, que coisa maravilhosa. Vamos ver essa imagem, que é lindo demais, viu? וואו, 10 באפריל, נחל יחם, מה זה העוצמות האלה? וואו! וואי, איזה דבר מטורף. Aí as pessoas podem olhar assim e ver a gente sorrindo e falar: ué, pastor, mas vocês estão felizes porque o anti-Mashiach vai aparecer? Não, eu tô feliz porque eu não quero nem saber quem é ele, eu não vou estar mais aqui, entende? Pelo menos assim eu creio, e você também não estará mais aqui se você estiver aí na comunhão, não é, pastor Claudinei? Por isso o motivo do nosso gozo, da nossa alegria, da nossa felicidade. Exatamente, não há motivo para nós nos entristecermos. Nosso motivo é que nos alegrar de ver que tudo que está no livro, que é a nossa regra de fé, está se materializando e se cumprindo. Aí, todo o sofisma, todo engano, toda palavra negativa, toda a zombaria que vem para tentar nos sucumbir e nos desanimar na fé, cai por terra. Por quê? Porque nós estamos vendo que o que está na Bíblia está se materializando, está se cumprindo. Esse mês que nós estamos, pastor Giovanni, é um mês decisivo na sociedade mundial. É um mês decisivo. Nós precisamos passar isso adiante para que as pessoas venham se conscientizar e venham buscar mais a Deus. Nós vamos iniciar o jejum, o pastor Claudinei vai iniciar lá 7, 8 e 9, é isso, né? Exato. Eu convido a todos para estarem com o pastor Claudinei. Em seguida nós vamos fazer aqui no canal Povo da Fé também. Você tem que estar conosco na fé, porque esse mês é o mês de agosto é um mês decisivo. Por que é um mês decisivo, pastor Claudinei? O mês de agosto é um mês decisivo porque dentro do calendário judaico, sempre nesse período, pastor Giovanni, aconteceu episódios marcantes, episódios impactantes. E o que aconteceu no mês que se passou foi praticamente a preparação para os fatos que hão de acontecer nesse próximo mês. Inclusive, o Brasil está prestes a viver um momento dentro desse mês que será um dos momentos espirituais mais pesados de todos os tempos. Haverá nesse mês de agosto agora, na segunda semana do mês, uma marcha direcionada aos espíritos da escuridão. Assim como tem a marcha para Jesus, haverá uma marcha em nome dos espíritos trevosos, homenageando carros alegóricos pelas ruas, pessoas, crianças fantasiadas e vestidas com a imagem desses espíritos, e algo terrível está para acontecer. E a igreja tem que estar ligada, porque esse mês é um mês decisivo, pastor Giovanni. Com certeza, gente. Vamos nos unir em jejum, vamos nos unir em oração e vamos nos preparar para a batalha, porque a batalha é espiritual. Exato. Você acha que essa marcha aí, se a marcha para Jesus, ela abençoa a nação, a marcha para o diabo faz o quê? Então é isso. O senhor pode repetir o vídeo aí
Da mina de água vertendo no deserto do Negev. Gente, esse deserto aqui, ó, é muita areia, é muita rocha, não tem nada de vida nesse lugar. E a água verteu e a gente vê os soldados do exército da IDF gritando, né? Coisa maravilhosa, uau, uau. Olha aí. 10 באפריל, נחל יחם, מה זה העוצמות האלה? וואו! וואי, 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 איזה דבר מטורף! É muita água, hein, pastor Giovanni? O senhor vê que está descendo o desce com a cachoeira, né? Nossa. E todo o vídeo é impressionante, desde o sinal ali que está acontecendo, quanto também a locução, né? A narração do soldado ali. Uau, uau, uau! É muito arrepiante. É espantoso, né? Para pensar, você está no meio do deserto. É a mesma coisa de quem mora no sertão do Agreste do Brasil, de repente sair no quintal e está lá a água vertendo no quintal da pessoa. É uma coisa assustadora, é um milagre gigantesco que não tem como a pessoa não ficar maravilhada. Você que nunca aceitou Jesus ainda, né? Escreva na linha do tempo, eu quero Jesus, e nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que o seu nome será escrito no livro da vida, e no grande dia que não está longe, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você será um dos tais, uma das tais que estarão incluído nesse grande grupo desta igreja que não tem placa, que não tem CNPJ, que não tem um líder humano, mas que é a igreja que caminha pela face da terra, a igreja invisível que somos cada um de nós, espalhado pela face da terra. Então, escreva aí, ó, já tem pessoas escrevendo, eu quero Jesus. Esse eu quero Jesus é um sinal de que você está reconciliando com ele, de que você está aceitando a ele como teu salvador. Não estou te chamando para mudar de religião, porque religião não muda a vida de ninguém. Quando Jesus veio aqui nessa terra, a terra estava minada de religiões. E ele precisou vir, porque o próprio Deus sabe que religião não ajuda ninguém. A salvação está em Cristo Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então eu quero orar para você que está se entregando ao Senhor Jesus, não por medo, mas por convicção diante dos fatos que nós estamos te mostrando, de profecias se cumprindo e de tudo que está acontecendo neste mundo. Oremos ao Eterno. Altíssimo, na tua presença nós levantamos a nossa voz e a nossa mão em oração, em direção da vida desse homem e dessa mulher, para suplicar a ti que os abençoe, que derrame sobre cada um da tua presença, da tua salvação, do teu livramento, do teu milagre. Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Todos que estão te aceitando, que estão reconciliando contigo, escreva o nome no livro da vida e fortaleça todos para o dia da salvação. Eu abençoo desde o maior até o menor, em nome de Jesus. Senhor, eu suplico a ti também que abençoe o pastor Giovanni, sua casa, sua família, seu projeto na África, no interior de São Paulo, na região dos ribeirinhos, que o Senhor venha suprir em Cristo Jesus todas as necessidades. Abençoe o projeto Milagres Extraordinários, dai-nos direção, dai-nos graça, coloca dentro de cada um de nós um espírito voluntário para estendermos as mãos para os necessitados, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém. Essa oportunidade. Aleluia. Graças a Deus. Vamos nos alegrar com o pastor Claudinei, gente? 100 mil inscritos? Quem pode se alegrar com ele aí? Vamos escrever na linha do tempo. Parabéns, pastor Claudinei. Amém. Por que parabéns? Porque é um trabalho. Gente, 100 mil inscritos é muito mais difícil do que você chegar a, sei lá, 500 mil. Porque depois dos 100 mil, vai caminhando. É suado. Mas é suado. Então, meus parabéns, pastor. O senhor foi um guerreiro aí. Que Deus abençoe. E eu tô logo atrás, hein? Daqui a pouco. Que essa live nós vamos repetir ela no nosso canal. E eu quero pedir para o povo do canal Milagres Extraordinários se inscreverem no canal do pastor Giovanni, o canal Povo da Fé Oficial. Se inscreva no canal do pastor Giovanni, porque eu sempre gosto de repetir isso, porque a gratidão não pode se acabar. Quando nosso canal, meu canal, não tinha nenhum alcance, não tinha nenhum nada, era 3, 4 mil pessoas, o pastor Giovanni abraçou e disse assim, eu vou te ajudar. E ele me ajudou e nós conseguimos com o canal oficial chegar a 361 mil inscritos, que é o nosso canal que está bloqueado.
E devido a esse canal, que estava já com 300 e tantas pessoas, tantas mil pessoas, é que o canal secundário teve essa alavancada também. Mas graças a Deus e a ajuda do pastor Giovanni, e a gente não pode esquecer, né? Nós não podemos esquecer de agradecer quem um dia nos estendeu as mãos. E o pastor Giovanni uma pessoa, um ser humano, a família do pastor Giovanni que eu carrego dentro de mim com muito respeito, com muita reverência e com muita gratidão, porque estenderam as mãos para mim no momento em que, diante do YouTube, eu não era conhecido praticamente por ninguém. Amém, meu pastor. Eu fico feliz por essas palavras. Deus abençoe, pastor Claudinei. Obrigado pela doação do seu tempo, pela sua participação. Todos os irmãos que ficaram conosco até agora, que Deus te abençoe. Eu vou pedir para o pastor Claudinei dar aquela bênção apostólica bonita, ministrar a bênção de Deus sobre a nossa vida, e nós já vamos encerrando. E às 8h30, lá no canal do pastor Claudinei. Amém. Que o Eterno de Israel te abençoe e te guarde, que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.